os transtornos de ansiedade, as crises de ansiedade. Vamos entender por que isso acontece com a gente e como a gente consegue tratar esse problema. Yuri Capelato, seja muito bem-vindo, Yuri. Que bom que você voltou. Obrigado. Prazer tê-lo aqui, viu? Prazer Fica à estar aqui com vontade, vocês. Yuri. Obrigado. A casa é nossa. Yuri, você sabe que é muito comum, né? Desde ontem a gente está anunciando essa entrevista e vários telespectadores se manifestaram, principalmente pelas redes sociais, dizendo que já tiveram ou alguém muito próximo, Já teve. na maioria dos casos na família, tem algum tipo de transtorno. É muito comum hoje no Brasil. Muito comum. E o transtorno de ansiedade está entre os transtornos mais comuns que a gente tem aqui no país. E o Brasil é um dos países que tem o maior número de pessoas com transtornos de ansiedade do mundo. Do mundo Então, inteiro ele realmente, ganha. Tá entre os números. principais. Porque realmente é algo que está em crescente, né? A gente percebe, eu acho que muito pelo que é da sociedade, a gente tem causas genéticas, tem diversas causas, mas também pelo modo que é estruturada a sociedade, pelas vivências de estresse que as pessoas têm vivendo, está aumentando muito essas reações exageradas. A gente não está dando chance para as pessoas aprenderem a lidar com as emoções e isso vai tendo um crescente. Então, as pessoas estão entrando em sofrimento e a gente não tem um acolhimento da sociedade nesse sofrimento. A gente só tem cobrança, só tem essa exigência do prazer o tempo todo, de sempre ter que estar bem. Então, quando a pessoa começa a entrar num sofrimento normal, aquilo assusta tanto que vai tendo um crescente onde chega no patológico. Aí chega onde a ansiedade se torna patológica, porque a ansiedade é algo normal. Todos nós temos. O problema Todo mundo é quando ansioso. Todo mundo ansioso. E tem que ser. A falta de ansiedade também seria um problema. A falta de ansiedade não te prepara para enfrentar as coisas. Você vai apresentar um programa de televisão. Você tem que ter o mínimo de ansiedade para se preparar, para estudar, para montar a pauta, para preparar todo um cenário, preparar toda a equipe, para fazer um bom programa. Sem ansiedade, você deixa passar, chega na hora, fica tudo atropelado. A ansiedade se torna patológica quando ela começa a causar prejuízos na vida da pessoa. Por exemplo? Faz com que a pessoa não consiga mais trabalhar, ou estudar, se ela é estudante, ou conviver em família. E aí a gente tem diversos tipos de ansiedade. Então, quando a ansiedade começa a fazer a pessoa gerar alterações no corpo de forma exagerada. Todo mundo um pouco ansioso, o coração acelera um pouco, fica um pouco mais ofegante. Quando isso chega a um ponto onde a pessoa começa a ter pensamentos de que ela vai desfalecer, que ela vai passar mal, e aí ela não consegue fazer o trabalho dela. Então, no exemplo que eu dei, você fica tão ansiosa para apresentar o programa que chega aqui na hora e trava, e aí não consegue fazer, e aí ou impede, a pessoa nem consegue entrar ao ar. Então, aí é onde você já tem uma patologia. Um pouco de ansiedade, poder ficar um pouco ansioso, mas vir falar, apresentar, tranquilo. Quando você chega a um extremo em que impede a pessoa de ver, ou ela começa a ter sentimentos físicos. Tem casos que a gente tem relatos e pacientes nossos que chegam a ter desmaios frente a uma situação que causa ansiedade. Ou, por exemplo, pessoas que têm um transtorno de ansiedade generalizada, ou os ataques de pânico, onde às vezes pode ser em qualquer situação, não é uma situação específica. Então, de repente, a pessoa do nada começa a passar mal, ela não sabe o motivo naquele momento e realmente gera a pessoa às vezes ter desmaio, ela começa a achar que ela vai morrer, que o coração disparou demais. Então, a gente trata a pessoa como um transtorno quando ela causa prejuízos. Todo mundo fala, estou ansioso, estou ansioso. Isso não é problema. É quando causa um prejuízo. Aí Quando é o passa tratamento. a limitar, atrapalhar, né, as atividades profissionais dessa pessoa, aí Isso. sim tem que tratar. A gente vai falar daqui a pouquinho dos principais tipos, né, de transtornos de ansiedade. E o Yuri separou pra gente algumas telas. Eu queria até começar a mostrar para vocês de casa, para vocês conseguirem entender melhor e, de repente, conseguir identificar aí no ambiente da sua família como você pode, né, ajudar aquela pessoa, ou mesmo você que está me assistindo, né, que está sentindo aí algum tipo de transtorno, você que está, eu estou diferente, estou me sentindo esquisita, né, Yuri? Então, acho que vale a pena você pensar sobre isso. Temos a primeira tela para a gente colocar no ar? Olha lá, gente. Tipos de transtornos de ansiedade, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas só para vocês pontuarem. Transtorno de ansiedade generalizado, transtorno de ansiedade de separação, mutismo seletivo, fobia específica, transtorno de ansiedade social. Já que eles colocaram essa tela, Yuri, vamos aproveitar então já comentar? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre cada tipo de transtorno e quais são as características, né? Os sinais que o nosso corpo dá conforme esses transtornos. O transtorno de ansiedade generalizada, ele é um transtorno onde gera as pessoas terem sensações, inclusive físicas, de taquicardia, coração acelerado, de ficar ofegante, ter pensamentos que nada vai acontecer. E a característica desse transtorno é que ele acontece sem uma causa aparente específica.
Então, é diferente da fobia específica, em que você tem, a pessoa sabe, eu tenho medo de aranha, eu tenho medo de vacina ou de coisa com sangue. O contrário disso, o transtorno de ansiedade generalizada, ele pode acontecer em qualquer momento. E isso gera a pessoa, às vezes, ter os ataques de pânico, e aí ela vai ficando mais ansiosa ainda, porque ela não sabe quando ela vai ter essa reação. E aí vai aumentando essa sensação de insegurança, de que essa ansiedade, de que eu vou passar mal, porque ela não consegue, naquele momento, perceber o que está gerando essa reação. A diferença da fobia, então, é essa, porque a fobia, ela tem uma causa conhecida, Específica. Exatamente. Eu tenho fobia de altura, Então, vamos falar, fobia a de fobia, escuro, né? a fobia específica. Altura, tem as fobias relacionadas a problemas de saúde, então a pessoa não consegue injeção ou ver sangue. Fobias de aranhas, de animais, então a gente tem as fobias específicas. E quando a gente fala de fobia, é importante a gente pontuar a diferença de medo e fobia, tá? Aliás, de ansiedade e fobia já é importante a gente falar. O medo é a gente ter a reação contra algo iminente, então um susto, um carro está vindo te atropelar, então você fica com medo. A ansiedade é prever algo que ainda vai acontecer. Minha ansiedade é, eu estou com medo de ir até aquele lugar e acontecer alguma coisa. Isso é ansiedade. O medo e a ansiedade são naturais. Quando que é a fobia? Mesma coisa igual que a gente falou da ansiedade. É quando ela causa um prejuízo e te impede. Então, ter medo de aranha, não há problemas. A gente não precisa gostar de aranha, não precisa fazer carinho de aranha. E é bom ter medo, porque eu não sei avaliar qual pode ser perigosa ou não, qual pode ser venenosa. Eu posso ter medo. Mas eu tenho medo de aranha, eu vou lá e consigo matar, eu consigo chamar alguém, resolver. Isso é tranquilo. Quando é uma fobia, é quando a pessoa vê aranha e aí ela começa a passar mal, ela tem desmaio, ela perde a noção daquela situação. Muitas vezes eles perdem até o raciocínio naquele momento, então eles ficam totalmente perdidos. Então causa um prejuízo, é um medo além daquele medo normal que deveria estar causando. Então, a fobia específica, você trata a pessoa já ajudando ela a poder avaliar o que está causando, fazendo uma dessensibilização. Todos os transtornos de ansiedade você trata com medicação e terapia. Já a fobia social, o transtorno de ansiedade social, a fobia social, já é quando você tem o medo de viver em situações sociais. Então, o medo de encontrar uma pessoa nova, o medo de estar em ambientes com mais pessoas. Também você tem um fator específico que você consegue relatar e descobrir o que é. O problema do ataque de pânico ou da transtorno de ansiedade generalizada é você não saber qual é o fator que vai gerar essa ansiedade. Porque qualquer coisa pode desencadear ali uma crise. Pode estar no trabalho. Para você caracterizar como transtorno de ansiedade generalizada, a pessoa tem que estar acontecendo isso em mais de um momento. Então, é no trabalho, em casa, é num churrasco com amigos, é na escola apresentando o trabalho, mas é também no momento de diversão. Então, a pessoa acontece isso em diversos momentos diferentes. E o que tem que buscar o tratamento é porque isso vai minando a autoestima da pessoa. Porque chega uma hora que ela começa a se impedir de viver muitos momentos com medo de ter aqueles ataques. Isso acontece no transtorno de ansiedade generalizada, na fobia específica, porque a pessoa começa a se achar incapaz. Eu sou incapaz de enfrentar uma aranha, ou sou capaz de enfrentar a qualquer momento, porque eu acho que eu vou ter ataque de pânico a qualquer momento. Homens e mulheres são acometidos ou você percebe uma incidência maior em determinado grupo? Ambos são acometidos, porém acontece mais em mulheres do que homens. Você tem um número maior de transtornos, tanto de transtorno de ansiedade generalizada como fobias específicas. As pesquisas mostram que acontecem numa proporção maior em mulheres do que homens. Mas isso não impede que homens também tenham. Os dois têm. Pela própria experiência que você tem de consultório, Yuri, tem uma faixa etária que você percebe o maior número de casos ou hoje adolescentes? Acontece em todas as faixas etárias. Todos os grupos? Muitos tipos de transtorno de ansiedade muitas vezes começam até na infância, mutismo seletivo muito mais comum na infância, fobias específicas vai depender muito do tipo de fobia mais comum na infância ou mais comum na vida adulta, mas qualquer idade está sujeita a poder sofrer um tipo de fobia específica ou de um transtorno de ansiedade. Não tem como falar assim, em tal idade você está livre, não. Tanto crianças como adolescentes como adultos podem sofrer algum tipo de transtorno de ansiedade. Você que está me assistindo aí de qualquer lugar do Brasil, participa da nossa entrevista, né? Se manifesta. Você já teve algum tipo de transtorno de ansiedade? Tem alguém aí na sua casa que está passando por esse problema? No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho como funcionam os tratamentos, o que é feito, né? Quais são as recomendações, as orientações. E eu quero saber de você. Participa! Tem aí algum caso que você quer compartilhar conosco? Aproveite os nossos espaços nas redes sociais, tem o perfil do programa Mulher.com oficial,
Tem o meu, Tatiane Camargo TV, tem lá o perfil no Instagram, @Tatiane Camargo TV, e a fanpage lá no Facebook, Tatiane Camargo. É importante, viu, de repente você quebrar essa barreira. Às vezes as pessoas têm um pouquinho de vergonha de falar sobre alguns probleminhas, sobre alguns transtornos. Supera essa barreira da vergonha, participa, conta pra gente um pouquinho da sua história. Quem sabe no próximo bloco o Yuri Capelato pode te orientar, pode te ajudar. Qualquer orientação, aproveita hoje, você tem essa oportunidade de conversar com o nosso especialista. Mulher.com/oficial, Tatiane Camargo TV. Você pode também ligar, falar com a nossa equipe de call center. Próximo bloco a gente continua essa prosa, tá bom, Yuri? Perfeito. Volto daqui a pouquinho, porque a gente vai seguir aqui com as orientações. Você sabe que os transtornos limitam a gente, Sim. né, Yuri? A pessoa fica ali, às vezes atrapalha no trabalho,